Uma ótima tarde neste domingo de tempo firme a todas as emissoras que integram a Abraço RS. Com afastamento da frente fria para a região sudeste, previsão de máxima de 29 graus pro Vale do Gravataí que não se entrega. É fogo nas caldeiras que o bonde chamado Papo Cabeça está partindo da estação para mais um rolezinho comunicacional pelas ondas comunitárias da sua rádio Integração 87.9 FM. Destaque da semana: a morte do cinegrafista da Band Santiago Andrade durante tensões entre polícia e manifestantes nos últimos protestos contra o aumento da passagem e a tentativa desesperada de calar a sociedade civil no ano da Copa do Mundo. Music especial da Chilton Records, não é o mágico Chiltone, né? A Chilton Records, 2 tons. O The Specials foi uma das maiores bandas de ska do Reino Unido, ícone principal do chamado ska Chiltone, um revival do ska jamaicano com influências de rock pop inglês do final da década de 70, servindo de influência para principais bandas de ska da nova geração. Chilton logo se converteu em mais um selo, se tornar um movimento musical, responsável pelo surgimento do ska, pois trazia elementos novos para o ska tanto do ponto de vista musical quanto lírico. Politizadas, focando em temas como racismo, desemprego, a Chilton foi, como chamaram, um nome bastante inspirado tendo em vista o agravamento dos problemas relacionados com o racismo e a violência de partidos inspirados no nazifascismo como o National Front do final da década de 70. Com essa geração de bandas, o ska nasce um som mais energético e as bandas que nunca esqueciam dos grandes clássicos, né? Algumas bandas como Specials gravaram Guns of Navarone, do Scatalites, o The Beat gravou Tears of a Clown, do The Miracles, e o Broad Natures, banda inteiramente feminina, trouxe de volta Let's Do, do Rocksteady, de Dandy Livingstone. Enfim, praticamente todas as bandas de ska surgidas no rastro da Chilton regravaram alguma canção de músicos de ska dos anos 60. E ouviremos no bloco que segue Our House, The Madness, Night Bows to Cairo e o sacolejante On Step Beyond, igualmente do Madness, e na finaleira Hat Haste do The Specials. Uma ótima tarde. Through the thick and thin, he will wait until you give yourself to
Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness. One step beyond. saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house in the middle of our street. Our house you that you've got to in the middle of our. Father gets up late for work, mother has
to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. In the middle of our street, our house. In the middle of our... I remember weather came and everything was room, and we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we'd play, simply waste the day away, then we'd say nothing would come between us, two dreamers. Father wears his Sunday best, mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs, sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our keep. Our house, in the middle of our street. Our house, that was where we used to sleep. Our house,
De volta aqui pelos 87.9 da sua rádio Integração FM, você está ouvindo Papo Cabeça. A Leda da Travessa 4 dedica um César Passarinho para o Silvestre, esposo da Beta. E o Matheus da Anaer pede um Barcaça, vou te pegar de jeito. E vamos de som! Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. Queria boinas, alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar a botar as vacas no meu petiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler. Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever, pra que a filha do seu Bento saiba que ela é o meu bem-querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Quero gaita de 8 baixo pra ver o ronco que sai, botas feitio do Alegrete e esporas do Ibirocai, lenço vermelho e guaiacas compradas lá no Uruguai. É pra que digam quando eu passe, saiu igualzinho ao pai. Pra que me digam quando eu passe, saiu igualzinho ao pai. E se Deus não achar muito tanta coisa que eu pedi, não deixe que eu me separe deste rancho onde nasci, nem me desperte tão cedo do meu sonho de guri. E de lambuja permita que eu nunca saia daqui. E de lambuja permita que eu nunca saia daqui. E de lambuja permita que eu nunca saia daqui. Tá tudo armado, todo mundo convidado, o sonho escancarado e hoje a festa vai bombar.
Tá tudo armado, todo mundo convidado, o som escancarado e hoje a festa vai bombar. Piscina cheia, tequila, ceva gelada, uísque, mulherada, tá bom chegar. Quem é solteiro e tá por pegar, beijar, ficar. Chama ela no cantinho, vem amor, vem dar carinho, antes da festa acabar. Vou te pegar de jeito, te fazer enlouquecer, amor gostoso pra fazer, tem que ser bem devagar. Vou te pegar de jeito, te fazer enlouquecer, amor gostoso pra fazer, tem que ser bem devagar. Piscina cheia, tequila, ceva gelada, uísque, mulherada, tá bom chegar. Quem é solteiro e tá por pegar, beijar, ficar. Chama ela no cantinho, vem amor, vem dar carinho, antes da festa acabar. Vou te pegar de jeito, te fazer enlouquecer, amor gostoso pra fazer, tem que ser bem devagar. Vou te pegar de jeito, te fazer enlouquecer, amor gostoso pra fazer, tem que ser bem devagar, devagar, devagar. De volta pelos 87.9 da sua rádio Integração FM, você está ouvindo Papo Cabeça. Mas vamos aos destaques da semana. Caio Silva de Souza, de 22 anos, suspeito de acender o rojão que matou Santiago Andrade, cinegrafista da Rede Bandeirantes, é apresentado pela polícia. O caso serviu para a lei antiterrorismo voltar a ser debatida no Senado. Rafael Costa, vamos dar início ao debate dessa tarde. Muito boa tarde pro amigo aí, uma satisfação enorme vê-lo novamente. Andou por onde, Rafa? Que eu nunca mais te vi. Boa tarde aí. Eu faltei, né? Um tempão aí. Tava viajando, né? Tirando férias. Pra quem pode, né? Quem pode tira aí férias. Andei pelo Uruguai. Depois podemos... Mas tu foi pra Punta del Este lá, não? Pelo Candeias, não? Fui jogar nos cassinos. Olha só, cara. Não, brincadeira. Não, visitamos uns amigos em Montevidéu. E choveu a semana inteira e voltamos pra Porto Alegre. O dia que a gente saiu de lá tava 15 graus. E chegamos ali na fronteira já tava 40. Né? Variação térmica, mas tá. E depois eu vou falar mais lá as experiências que tive. Muito bacana, né? Um paizinho aqui que quem pode viajar pro Nordeste pode viajar aqui pro Uruguai, né? Pô, bacana. E não, pois é. Quando cheguei do Nordeste, quando cheguei do Uruguai, foi numa quinta-feira e a primeira notícia era o tal do rojão, né? E que ainda não se sabia quem era que tinha acionado o rojão, né? E o cinegrafista ainda não tinha falecido, né? Estava no hospital. E isso tomou conta, né, do noticiário desde então, depois do falecimento do cinegrafista, então tomou totalmente o noticiário. Diga-se de passagem, a Globo muito mais do que a própria Band, né, de onde o cara onde ele trabalhava. E essa semana a coisa já foi arrefecendo aos pouquinhos, né? Quinta-feira eu estava assistindo o jornal Hoje, o jornalzinho da tarde, descontraído, aquele da Globo, né? Aquele é o jornalzinho descontraído, né? Que eles dão risadinha e tal, né? Os apresentadores. Nesse dia
Na quinta já falaram apenas uma matéria sobre... Teve apenas uma matéria sobre esse assunto. Não me lembro agora do que tratava, mas era sobre o assunto cinegrafista. Ontem, sábado, né, isso foi sexta, sábado, já nenhuma linha, nenhuma palavra sobre o cinegrafista. Né, e coisa de 3, 4 dias antes era só o que se tratava. Então o Globo já esqueceu rapidinho. Né, quem olhar os noticiários agora vai ver que já vou falar bem menos. E porque se alguém aqui acreditou que a Globo está interessada na justiça, ou a mídia brasileira está interessada na justiça, interessada na punição de prováveis assassinos, eu acho que essa pessoa vai se enganar feio, assim, né? Vai dar com a cara feia, porque a Globo não está interessada em punição de ninguém. Nesse caso, ela só tem um interesse, na minha avaliação, que é a aprovação dessa lei, a lei antiterrorismo. Aqui no Facebook, um cara fez uma retrospectiva muito interessante que me permitam lê-la. Por favor. Ler-la. Como é que se diz? Eu não sei. Bom, vou ler. É da página de Facebook do coletivo Vinhetando. Black Body Expiatório. Né? Ele faz aqui uma lista de fatos, né? Ele faz uma sequência, né? Primeiro, o Fábio se entrega voluntariamente à polícia. O rapaz, né? O primeiro, Fábio Raposo. Mas voluntariamente através de uma delação premiada, né? Não, o Fábio primeiro. O primeiro Fábio. Tá, mas e a delação? Da delação a delação Caio. Premiada. A delação é a premiada, é o Caio. O Fábio se entregou. E aí o primeiro comentário que o cara faz é que até agora nenhum manifestante em momento algum tinha se entregado por nada, né? E logo esse se entregou. Tá. E o Fábio não estava foragido, né? Não estava procurado. Ele se entregou voluntariamente. Não dá para reconhecer, ele estava de mascarado e tal. E as tatuagens de longe, assim, desfocada. Mas ele foi lá e se entregou. Quem vai dizer se é ou não é, né? Se ele está dizendo. Depois, segundo. O advogado do Fábio é o mesmo que fez a defesa do ex-vereador miliciano preso, que hoje está preso na penitenciária federal, né? Então esse cara era defensor de milícia. Milícia, para quem não sabe, é um nome. Milícia não é o termo certo, né? É um eufemismo para grupos de extermínio, né? Na verdade, um grupo paramilitar, né? Um grupo de extermínio. Composto pela polícia militar, polícia civil, composto por policiais do estado do Rio de Janeiro, né? Segundo, sobre isso, né? O miliciano preso é irmão de outro miliciano preso, Jerominho, do mesmo partido, PMDB, partido do governador, né? Cabral. Quando esse advogado defendia os milicianos, que foram responsáveis pela morte de diversas pessoas e chacinas, esse advogado não entregou o cliente dele para a delegacia. Né? Ele não foi lá pro delegado e disse, tá aqui o CPF, tá aqui o nome dele. Tá... E ele fez isso em relação ao Caio, né, o rapaz. Muito estranho, né? Ele toma atitude de... Eu não sou jurista, né, advogado, mas são atitudes estranhas, né? Eu não sei se o advogado chega assim no delegado e entrega ao cliente dele, assim. O advogado, ele aconselha que o cliente se entregue, mas eu não sei se a justiça brasileira espera que seja o papel de um advogado, né? Caguetar, dedo duro, sei lá como queira dizer, né? O advogado não faz isso. Que geralmente a linha da defesa, ela parte da acusação, a antítese da acusação. E o ônus da prova cabe a quem está acusando, repousa sobre os ombros de quem acusa, né? Aí esse advogado muito esquisito enfia o nome do Marcelo Freixo no meio, do deputado, né? Conhecido defensor de direitos humanos, né? Por sinal,
Algumas pessoas se arrepiam quando ouvem falar em direitos humanos, né? Saltam da cadeira, direitos humanos. As pessoas saltam da cadeira algumas. E agora o Bolsonaro quer essa vaguinha aí, né? Odeia direitos humanos, mas quer ser presidente da comissão, né? Mas tá, beleza. Bom, o nome do Freixo apareceu, assim, de uma maneira estranha, né? E a mídia já aproveitou a situação inteira, toda, na Globo principalmente. Esse advogado, Jonas Tadeu, né? Ele denuncia à polícia quem teria sido o detonador do artefato, que não foi o Fábio, né? O Fábio disse que entregou, né? A estratégia de defesa do Fábio é responsabilizar Caio. E agora o Caio começou a responsabilizar o Fábio. E o advogado defende os dois. Como é que ele vai fazer para defender os dois? Um dedura o outro. Ele vai defender quem? Tu percebe que isso aqui tá muito louco? Que isso não é para descobrir a verdade nenhuma de nada? Percebe isso? Esse circo tá bem armado. É exatamente o que isso é um circo. E aí no meio disso tudo tu tem os senadores, né, do PMDB, do PT, do PP. E agora é o epistemológico PPT, né? Pois é, eu não tinha entendido esse comentário. Partido Progressista dos Trabalhadores. O novo partido. Perfeito, é o novo partido, né? Assim como tinha o Petucanato, que era uma dinastia, né? Tinha o Petucanato. E essas pessoas, então, começou esse debate para ser levada a lei antiterrorismo, que do jeito que ela está escrita hoje, ela não define exatamente o que seria terrorismo. Um rolezinho poderia ser um terrorismo, né? Como um ataque nuclear poderia ser um terrorismo. Né, que é a questão de espalhar o pânico. Tá muito esquisito. Interesses mais que obscuros e sinistros estão atuando aí nesse caso, né? E é bom sempre desconfiar, né, cara? Sempre desconfiar é bom. Houveram alguns noticiosos que chegaram ao ápice de anunciar a primeira vítima das manifestações desde o junho de 2013. Sim. Alguém se lembra do Fernando da Silva Cândido, fundador do cinema de guerrilha da Baixada, que durante as jornadas de protesto de 2013 foi morto pelo estado do Rio de Janeiro por exposição excessiva ao gás gás lacrimogênio, né? Vamos lá. Gelson Domingos, que provavelmente o pessoal não se lembra dele, foi um cinegrafista da rede Bandeirantes, baleado exercendo sua profissão enquanto acompanhava uma incursão do BOP. Mas com certeza você sabe quem foi Santiago Lídio Andrade, né? Colega de profissão da mesma emissora. Sabia até agora, né? Semana que vem já nem lembra mais. Sim, quer dizer, a produção do esquecimento a cada novo anúncio das Casas Bahia. Não é? Mas temos aqui uma nota, né? E até eu faço deste recorte a posição da equipe do Papo Cabeça, né? Vou ler ligeirinho para nós encaminharmos um próximo bloco. Ó. Vemos manifestar-nos, né, fundamentalmente para registrar o apoio à categoria dos trabalhadores de imprensa, principalmente aqueles que ganham seu pão fazendo um trabalho digno, normalmente sem nenhuma condição de segurança, né, buscando levar informação de qualidade à casa de milhões de brasileiros. Santiago, infelizmente, foi mais uma vítima da opressão e da violência gerada pelo Estado, que apenas implementa políticas públicas favoráveis aos grandes empresários. Um Estado que negocia nossos direitos e leiloa nosso patrimônio como se o povo nada fosse.
Por isso, essa atitude, que a manifestação na qual o repórter foi atingido, aconteceu. Ao contrário do que dizem os cartéis de comunicação, os manifestantes estavam ali para reivindicar o justo direito de diminuir o valor abusivo da passagem, não para promover baderna nem confusão. Cabe aí uma reflexão da família Saad, né, dona do grupo Bandeirantes e outras emissoras, de mandar um profissional sem os equipamentos de proteção individual para um campo de batalha, né? Gente, vamos de bloco musical, depois nós retornamos dando continuidade a este debate mais do que relevante. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.
suas águas, embala canoas lindas, afogando minhas mágoas entre paisagens infindas. Espelho da natureza, resplandece tua beleza, preso aos meus olhos ainda. Na curva do seu destino, retalhas o pampa fora, Gaudério, braço teatino, porém nunca vais embora. Pois fica no seu remanso o carinho que não canso de te dar a toda hora. Fronteira de uma grandeza, Uruguai apaixonante, dourados na correnteza, inigualável semblante. Meu rio, símbolo de vida, águas que sempre vou ver, carinho em pedras perdidas, no fundo amor a de ter. Beijando margem tão nuas, abraça certezas cruas, com provas de um bem-querer. O remo que amansa a água, desliza em seu pelo fino, é marcha em passadas largas, em um visual cristalino. Sua nascente é minha fonte, a vida meu horizonte, e teu todo um dom divino. O remo que amansa a água, desliza em seu pelo fino, é marcha em passadas largas, em um visual cristalino. És a razão dos meus sonhos, estampa de olhar risonho do meu tempo de menino. És a razão dos meus sonhos, estampa de olhar risonho dos meus tempos de menino. Sempre honesto e de respeito, sincero pra Deus amigo. Criaste dois filhos homem, que são de ti o modelo, hão de sempre roçar pelo, lutando junto contigo. Derramou por cima dela, está ficando mocinha, com bons modos
família. É tudo que eu te desejo pelo teu merecimento, é que fiz neste momento uns versos tão necessários. Estou cantando esses versos porque ninguém me ataca em troca daquela vaca que me deu de aniversário. Ela muito me serviu, pois foi um rico presente. Deu boia pra muita gente, depois de pronto o assado. Tinha lá bastante gente e eu ganhei mais uns carneiros. Churrasqueamos o dia inteiro e contentei meus convidados. Retornando pelas ondas comunitárias da sua Rádio Integração 87.9 FM, este é o Papo Cabeça. Mas é com grande pesar e uma tristeza tamanha que nós anunciamos aqui a perda de um menino em Cachoeirinha aí, que é o Mahler Ramos Den, filho do nosso querido Jorge Eduardo Den. Então, em nome da equipe do Papo Cabeça, viemos aqui manifestar nosso mais sincero sentimento e pesar. Muita força aí ao companheiro Jorge Eduardo Den e que as coisas fluam positivamente aí para superar essa perda aí que é irreproduzível, né? Inenarrável. Força aí, Edu. E eu gostaria de anunciar hoje o piquenique da leitura. Mesmo que o céu tenha amanhecido coberto com nuvens, hoje em Cachoeirinha, os sites de meteorologia indicam que não vai chover. Então vamos combinar o seguinte: havendo tempo bom, piquenique estará no Parcão das 17 às 19 horas, das 5 da tarde às 7, com muitos livros para serem trocados ou lidos no local. Quem curte rap pode aproveitar para assistir às apresentações dos grupos que integram a Associação 4 Elementos da Cultura Hip Hop, a partir das 18 horas na programação do Viva Verão. Os livros têm que circular. Esse é o mote, né? O grito de guerra. Mas voltando à questão da morte do cinegrafista da Band e a tentativa de criminalização dos movimentos sociais, né? Tem essa semana um texto da Carta Capital escrito pela professora e antropóloga de desenvolvimento da Universidade de Oxford, Rosana Pinheiro Machado. Ela colocou, um dos recortes que me chamou a atenção é que o que está por trás da lei antiterrorismo é uma caça às bruxas em nome das pessoas de bem, entre aspas, pois isso é bom lembrar no significado das expressões bem e mal, né? São categorias que polarizam a história do ocidente da Igreja Católica, dividindo céu e inferno. Cidadãos de bem, é claro, segundo fielmente as regras dominantes, assumem seu lugar no paraíso, endossado pela grande mídia que vê seu poderio ameaçado. E bem é uma categoria falsa e vaga para manter a velha e boa ordem que conjuga o conservadorismo econômico, político e religioso. A lei antiterrorismo não emerge de um vácuo histórico, mas do medo da perda do controle da tão desejada e necessária ordem que, em nome dos cidadãos de bem, apenas visa manter as estruturas políticas, econômicas, comunicacionais e religiosas dominantes. Trata-se de uma tentativa desesperada de calar a sociedade civil no ano da Copa do Mundo, que em vez de protestos deveria mostrar um evento pirotécnico e uma população domesticada que docilmente senta-se nos estádios ou toma uma cerveja em frente à sua tela de plasma, conquistada em um pagamento de 12 vezes com juros. Ela deveria chorar de emoção com cada gol que a seleção
enquanto o inglês vê as maravilhas conquistadas pelo crescimento econômico brasileiro. Malditos vândalos que não entendem que o Brasil está progredindo e que querem atrapalhar a nossa grande festa da modernidade. Rafael Costa. O que eu vou dizer em casa? Sim, as coisas estão se dando dessa maneira, né? Bem e mal. Bem como colocou os maus, né? Aqueles que protestam. É um maniqueísmo, né, nisso. Total. E vamos continuar falando um pouco disso, né? Já que semana que vem ninguém mais vai falar. Pelo jeito, né? Porque parece que já se esgotou, né? Já usaram o que deu, esse assunto. E vamos esperar outro momento para seguir falando, né? Antes de terminar o bloco passado, tu lembrou a questão do EPI, né? Da proteção. Equipamento de proteção individual. Eu não esqueço porque eu fui cipeiro. Alguém falou sobre isso? Tu viu alguém falar sobre isso? Não, quem falou? Na grande mídia não foi abordado. Por que esse cara tá sem capacete? E a gente vê que não houve fidelidade nenhuma ao factual. O que houve foi uma notícia muito posicionada, uma linha editorial muito reticente. Né? Sem máscara, sem máscara de gás. Né? E a máscara de gás não é para se proteger dos manifestantes. Tá? Quem joga gás não é os manifestantes. Tá? Mas o manifestante, se fosse jogar, ia jogar vinagre. Só pra lembrar. E porque esse papo de ataque à imprensa, que foi a primeira coisa que a Globo falou, e a Globo, os meios de comunicação aí da mídia corporativa, eles pautaram o resto da sociedade, pautaram os partidos políticos, os partidos de esquerda, os grupos aí, pautaram os grupos que militam pela comunicação aí, né? Todos rapidamente indo à televisão para se manifestar a favor da liberdade de imprensa, contra esse ataque à liberdade de imprensa, que, primeiro que foi acidentalmente. Tá, tu pode dizer que não é acidental, que alguém acende, claro que vai acontecer alguma coisa, alguém acende uma bomba, um rojão, vai acertar alguém, tá, tudo bem, acertar alguém, não acertar precisamente o jornalista, o profissional de imprensa, né? Não estava mirada nele. Agora, ano passado, nas manifestações que estouraram lá em junho, a PM de São Paulo mirou na cara de vários jornalistas, cinegrafista, tem um caso fotógrafo, de repórteres que vieram a perder a visão. Né? Perdeu a visão, né? Tiro, bala de borracha na cara, intencionalmente, mirando na cara, né? De acordo com os relatos dessas pessoas. E isso a mídia não veio, depois disso a mídia não veio atacar, bradar pela liberdade de expressão, pela liberdade da imprensa, como fez agora. Os jornalistas, os cinegrafistas, os fotógrafos botando as câmeras no chão e cruzando o braço. Aquilo ali tem uma expressão para aquilo ali que eles fizeram. Tu tá ligado qual é? É fazer graça pro diabo rir, assim. Já viu essa? Né? Foi o que eles fizeram, cara. Tentaram fazer coro com a Globo, coro com a Bandeirantes, com essa grande imprensa aí. E a situação deles vai continuar a mesma. Né? Tem uma pesquisa da Abrage que revela que, na maioria dos casos, os agressores são policiais, né? Quem tem determinado caráter de violência contra o profissional da comunicação, mas ninguém comenta quase nada a respeito. Em Porto Alegre, uma das manifestações eu acompanhei pelo rádio, os repórteres todos da Rádio Gaúcha, estava acompanhando pela Rádio Gaúcha, na hora, porque aquilo não tinha como esconder, era uma transmissão ao vivo, era na hora. Os repórteres relatavam a violência que estavam sofrendo pela Brigada Militar. Uma repórter relatou que o PM agarrou o smartphone da mão dela e atirou no chão. Outro relatou que estava sendo ameaçado se não saísse de perto. E o âncora que está lá dentro do estúdio não deu um pio em relação a isso. Ele falou que pedimos que a polícia deixe nossos profissionais trabalharem, mas só isso.
não bradou pela liberdade de imprensa, não fez isso. E isso aconteceu. Até para quem acompanhou pela Globo News, logo que ocorreu o episódio, o incidente, a primeira reação do jornalista da própria Globo foi dizer, foi atingido pela polícia, que estava em loco. Essa versão apareceu também. E nossa, aí na segunda-feira de manhã já estava o Alexandre Garcia lá no Bom Dia Brasil reivindicando para si o troféu Raquel Sherazade de jornalismo, né? Eu até escrevi aqui uma nota, aqui, um post, né, no dia 10 de fevereiro. É uma exploração dramática do tema violência urbana multideterminado, diga-se de passagem, realiza muito cenicamente uma patética súplica ao lema positivista da bandeira nacional, ordem e progresso. A infidelidade ao factual perpetrada pelo jornalismo global, mistura de show com jornalismo, né? É uma escolha estratégica na formulação de seus jogos de consenso. Casos como o do cinegrafista Santiago de Andrade demandam uma análise sobre o número de profissionais da comunicação assassinados em países democráticos e a corresponsabilidade de seus empregadores ao lhes enviar para campos de batalha sem qualquer proteção. Vamos conferir agora um podcast com entrevista com o professor Bruno Lima Rocha na coluna Mídia na Mira para o Jornal dos Trabalhadores da Rede Abraço, em que ele fala sobre o número de profissionais da comunicação assassinados em regimes democráticos. E depois a gente segue debatendo. A gente vai aqui ajustar aqui o nosso áudio, né, que nós temos, mas uma questão interessante também, Rafa, foi a pronta analogia, quer dizer, a pronta ligação que a mídia fez com o Black Bloc, o tal do Black Bloc, né? Sim, uma organização criminosa. Não, foi a primeira coisa que já colocaram justamente para uma manobra diversionista, né, justamente para esvaziar o debate, né, dos movimentos sociais, né, e isso é curiosíssimo porque os próprios vamos tratar assim como o réu confesso, quer dizer, por enquanto são suspeitos, né, quer dizer, até que se prove, né, tem um suspeito, né. Não admitiram qualquer vinculação, inclusive eles nem estavam com a nem sabe o que é Black Bloc, nem icônica, né, do Black Bloc, né? Já tá na mão o... Opa, vamos lá, então vamos rolar. Ouça no Estratégia e Análise a coluna Mídia na Mira com Bruno Lima Rocha, veiculado no Jornal dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, para as emissoras afiliadas da Abraço RS. Si somos americanos, somos hermanos senhores. Nesta edição, Bruno Lima Rocha comenta sobre o número de jornalistas assassinados nos países democráticos. 23 de dezembro de 2013, se aproxima o final do ano, quem fala aqui é o Bruno para Abraço do Rio Grande. E hoje, mais um comentário sobre a cobertura noticiosa, eu queria trazer uma reflexão. Recentemente eu vi na rede social, seja no Facebook, uma postagem de um número absurdo de jornalistas assassinados em democracias formais no último ano. Se eu não me equivoco, o país que mais matou jornalistas na América Latina foi o México, e por aí segue de acordo com o volume de conflitos. Eu fiz um comentário que eu queria reproduzir aqui modestamente, acho que ele tem certa pertinência. O repórter é assassinado 2 vezes. Uma, a forma mais trágica, é a física, quando a partir de investigações realizadas, muitas vezes, apesar da direção dos veículos, consegue expor as relações de causa e efeito, consegue expor as relações de poder e termina incomodando muita gente e tem a cabeça pedido da prêmio. Talvez na América Latina o assassinato do fotógrafo jornalístico Omar Cabeças em 96, se não me equivoco, que botou a Argentina em pé de guerra e expôs o sistema de massa que dominava o país hermano. A outra forma que o repórter é assassinado, ele não é assassinado, ele é mutilado pouco a pouco, todo dia. Essa mutilação se dá quando, ao ver um problema, mesmo com defesa, mesmo municiado dos fatos contraditórios, versões, depoimentos, documentação, ele ou ela pensam o seguinte:
se eu expor a verdade factual, pode ser que eu perca o meu trabalho, pode ser que eu perca a minha posição, pode ser que eu perca a minha sobrevivência, pode ser que eu entre numa lista branca e jamais trabalhe nessa cidade ou nesse país. Em geral, os bons repórteres dos anos 70 foram parar nos jornais sindicais nos anos 80 e início dos 90. Depois foram novamente mutilados, ou seja, a mutilação da mutilação, quando, ao abrir mão do jornalismo de versão popular, os veículos sindicais terminaram sendo porta-vozes de correntes que loteavam os sindicatos financiados pelo posto sindical. Então, a nossa profissão, o ofício do repórter jornalístico, que é talvez o ofício mais lindo que tenha na narrativa da verdade, ele corre o risco de vida e corre o risco de mutilação diária, que termina sendo um suicídio passo a passo, dia a dia, pouco a pouco. A defesa do nosso ofício é a defesa de qualquer forma de democracia. Eu falei para o Abraço do Rio Grande do Sul, que nunca se rende. Com apresentação e edição de Douglas Medeiros para www.estrategiaeanalise.com.br. Si somos americanos, seremos una canción. Então esse foi o professor Bruno Lima Rocha, né, fazendo uma análise sobre as baixas de profissionais no campo comunicacional que vieram a óbito aí nos regimes democráticos nas suas coberturas, né, comunicacionais, né. Mas eu separo aqui uma análise do Gustavo Gindre, né, profissional da área das humanas aí, né. E ele coloca a coisa aqui em escala, né? Então vamos lá. Sobre essa questão aí da associação ao Black Bloc, suposta associação ao Black Bloc, né? Ele colocou assim: entendendo o caldo cultural no qual surgiram os Black Bloc, a partir daquelas experiências de Seattle, né? Parece que tem um ideólogo deles que seria grego, de origem grega, e teve preso. E eles teriam assim uma estratégia do insurgencionalismo, né? Insurrecionalismo, né? Ou insurgencionalismo, né? Quer dizer, o caso do PT como opção transformadora foi entendido pela sociedade como o caso da última esperança, né? Agora todos seriam iguais, né? Todo mundo é igualmente safado. Então, assim, some-se essa questão conjuntural um processo global de falência das formas tradicionais de representação. O esgotamento das agendas burocráticas, né, das instituições representativas, das unidades sindicais, né, tradicionais, né, e inclusive até de alguns movimentos sociais, né. Quer dizer, diante de um cenário de desesperança e até previsível que surgisse uma forma de manifestação que flerta de certa forma com o insurgencionalismo, né? Talvez com o niilismo, né? Sem ser exatamente nenhum dos dois, né? Isso significa que eu não concordo com tentativas de demonizar os Black Bloc, né? Acho que é preciso entender que eles são um sintoma, uma febre, mostrando que o organismo está profundamente doente, né? Por outro lado, ele diz que não concorda, né, o Gustavo Gindre, com as tentativas de projetar nos Black Blocs as esperanças perdidas com a crise do proletariado como sujeito ontologicamente revolucionário. Tem muita gente com o crachá nas mãos, torcendo para encontrar esse sujeito revolucionário no século XXI. E aí acabam projetando suas esperanças. Sim, né? sim. Acho que muito pertinente. Perfeito. Para finalizar aqui, ele colocou: quem participou das manifestações de junho e julho do ano passado percebeu que por detrás do rótulo de Black Bloc havia uma enorme diversidade de militantes, integrantes de torcida futebol, lupesinato urbano. Eu não concordo muito com essa classificação dele aqui, lupesinato, que é meio marxiana, né? É tudo junto e misturado, né? Agora o cara tá lá com a camisa feito Toca Ninja na cabeça lá, que é Black Bloc. Sim. Né? Quais Quais são os critérios objetivos de classificação disso? Pois é. O rapaz a Globo tava... A mídia, né, tava tentando enquadrar ele como Black Bloc a todo pano. Apesar dele não falar. Matar ele... Descobriram que no Facebook ele acompanha ou curte uma página ligada a Black Bloc. Tá. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que tu seja nada. Eu curti uma página da escola, eu não sou da escola. Né?
Aí ele tem no apartamento, no prédio onde ele mora, tinha uma pichação Black Bloc. Também não quer dizer nada. Ou que ele pichou Black, se eu pichar qualquer coisa, eu sou essa coisa. Ou se eu escrever na parede, né? Se eu curtir uma página dos Beatles, quer dizer que eu sou um dos Beatles, então? Pode crer, Zeca chegando aí já. Pode ser bitomaníaco, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Eles estão tentando traçar um perfil de pessoas Black Bloc e traçar uma estratégia aí, uma narração, uma história, contar uma história, né? Essa história precisa dos personagens, precisa do enredo, né? Precisa do cenário. Do mártir, né? Do mártir. O papel do mártir. Precisa de tudo isso e eles estão procurando. A história está montada já. E eles procuram só quem vai se enquadrar nos papéis. Né? Que aqui vai estar o bandido, aqui vai estar o mocinho. Não tem nada de jornalismo, né? Nada de informação para o cidadão que ajude, nada de informação que ajude o cidadão a fazer um juízo, a fazer um raciocínio sobre o que está acontecendo. Eu me lembro que em meados da década de 2000, né, lá por 2005, eu estava lendo o Asfalto Selvagem, que é a vida da engraçadinha, né? E nesse livro aí, o autor ele explora, ele, né, trabalhou anos no jornal Última Hora, e ele explora justamente a questão assim do factoide, a construção dos personagens, né, a construção de um réu num processo, né? E claro, ele vai ficcionar circunstâncias ali ambientadas na década de 50, mas que na verdade corresponde ao modus operandi da mídia, né? Da mídia, do monopólio midiático, né? E hoje, né, assim, acompanhando a cobertura midiática sobre o caso do cinegrafista da Band, assim, a gente vê os mesmos componentes, sim, a mesma tática. Essa história agora, a última que apresentaram do aliciamento, que pagam R$150 para rapazes da periferia. Saiu um texto na Zero Hora agora falando sobre isso. A mesma coisa. Que o pessoal tava pagando a gurizada da Bonja lá para vir... E botam isso no noticiário, assim, sem nenhum escrúpulo. Assim. Quem está denunciando, no caso lá de São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, é o advogado aquele, né? Pois bem, quem paga? Quando? Como isso acontece? De onde sai o dinheiro? Não tem nada disso. O cara jogou isso aí no ventilador e a Globo botou em destaque nacional isso aí. Isso aí é uma notícia? Isso aí é uma informação? Né? Porque, tu viu a entrevista depois com o rapaz esse Caio, que o advogado do lado dele, a imprensa toda em volta, e onde ele coloca que ele foi aliciado, que chegou alguém para ele. Chegou quem? Ele não disse. Ele disse, a polícia vai descobrir. E como isso acontece? A polícia aí vai descobrir. Quem? Não tem informação nenhuma, não tem nada. O que é isso que está acontecendo? Né? Só lembrando que eu não tinha dito o nome do autor do Asfalto Selvagem, se trata do Nelson Rodrigues, né? Mas vamos de mais um bloquinho musical aí, pessoal. Tem o Bezerra da Silva, Defunto Caguete. Queria dedicar essa música para uma amiga uruguaia minha muito especial, a Cláudia. Opa, o Sabotagem Cocaína para o Lucas, quer dizer, a música Cocaína do Sabotagem, né? E o Dire Straits, Sultans of a Swing para o Matheus. E vamos de bloquinho musical.
Mas é que eu fui no velório velar um malandro. Que tremenda decepção. Eu bati que o esperto era rifle legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Era caguete sim, era caguete sim. A polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Era caguete sim, era caguete sim. Olha aí, a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Caguete é mesmo um tremendo canalha. Nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo. E lá no céu, cagueto São Pedro ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando o caguete é bom caguete, ele cagueta em qualquer lugar. Era caguete sim, era caguete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do sujeito apontava pra mim. Era caguete sim, era caguete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Eu fui no velório velar um malandro. Que tremenda decepção. Eu bati que o esperto era rico legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Era caguete sim, era caguete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Era caguete sim, era caguete sim. Veja bem, quando os homens arrochou o velório, o dedão de uns e outros apontava pra mim. Caguete é mesmo um tremendo canalha. Nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo. E lá no céu, cagueto São Pedro ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando o caguete é bom caguete, ele cagueta em qualquer lugar. Era caguete sim, era caguete sim. A polícia pintou no velório, o dedão de uns e outros apontava pra mim. Era caguete sim, era caguete sim. Veja bem, quando os homens pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Era caguete sim, era caguete sim. Olha aí que a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Era caguete sim, era caguete sim. A polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. O canalha nem morto ele fica calado, malandro. Pra sabotar, pra sabotar, pra sabotar seu raciocínio. Sempre estando ausente, haverá sempre quem critique. Cerveja, uísque, um trago, um espírito. Dos manifestos maléficos, o homem é o próprio fim. A química é o demo e quer então nos destruir. Vários da função, só sangue bom que viciaram. Do Brooklyn é o canão, tem branca pura em Santo Amaro. Muitos que estão com pensamento ao contrário. Quem não se aposentou só se tá preso ou é finado. Alguns pedindo nos faróis, desnorteados. Tem química na fita, contaminos brasileiros. Criança de 6 anos com um cigarro nos dedos, só no descabelo. Como disse o sem cabelo, eu creio que o poder quer atitude e respeito. Mas observe os pretos sendo tirados no Brasil inteiro. Então prefiro sem um fininho que me diz do que a pedra no cachimbo e o pau no nariz. Afinal é tipo assim, pretendo usufruir. Já vi vários lutarem contra o vício e conseguir. Basta saber esperar, digerir e não vacilar. A moralina toda estrela sei que há de brilhar. Por quê? A cocaína vou parar. Eu sei, toca assim que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Nessas eu não posso desandar. A cocaína vou parar. Eu sei, toca assim que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Nessas eu não posso desandar. Tipo daquele jeito, quando terminar esse som, os malucos doidos vão ficar mais loucos. Mas que sufoco na maior das adrenalinas. Com a cara e a narina e uma carteira de farinha. Ops, 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 vixe, vixe, espera lá. Na capa do caderno, só um pó, ô dó, como é que pode? Aí não tem jeito. Não pega pra acabar, bobeou, levou sacode. Saca só sem vacilar, preste atenção. Propósito futurista, slips das drogas. Labirinto, sem rumo, sem volta.
bem, fazendo outra trilha sonora. Moleque ranhento com juízo se importa. Sandrão é leão, sabotagem, por essa eu não esperava. Eu sei que mata. Mas isso não pretendo, para os meus irmãos não quero ficar tipo só o pó na capa do caderno. Em dialeto, masterilizado, dicionário no bolso e a leitura de um livro é necessário. Informação a toda a nação. A cocaína vou parar. Eu sei, eu sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Essas eu não posso desandar. A cocaína vou parar. Eu sei, eu sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Essas eu não posso desandar. Aí, sem falsidade, conheço humanos tão felizes. Usava só um baseado e não afundava o nariz. Começou a colar com certas rapaziada. Não mandava uma inteira, mas ficava com a rapa. Eles foi pra mão do cara, o tal do Satanás. E o desprezo e a vergonha domina seus pais. Digo mais os seus pivetes. Esse rapaz desperte, um zumbi, marionete, um plano de maquete. Na quebrada aos 17, por clube de cassete, rebelde. De longe sua mãe o reconhece, o dominado e tal. O lobo mau, o anormal, profissional da zona sul é mau. Roubando roupas do varal. Agora o Gardenal, no quesito criminal, tá em estado final, mas eu não falo pelas costas. No sapatinho minha proposta, fecha a porta, dê a volta, não mostra. Minha rima força, causou revolta. Pode crer, aí ladrão, agora só destroça. Eu deixo um salve pros manos das ruas da Sul, do Brooklyn, da Family, do Ayangabaú, da Catarina, Estaiado, Itapevi, Fundão, Caracas, Barueri, Jardim Peri, é logo ali. São vários, jogo de baralho marcado. É foda, é ver meus manos nesse estado. Irmãos que desandaram, viajaram, não ficaram lúcidos. Chupando manga, só o pó sujo. Imundo é foda essa parada, sujeito a tudo ou nada. Só fita furada, tá devendo e nunca paga. Em outras áreas, recebe o nome de canalha. Irmão, se for parar, então que faça já. Porque vários já morreram, porém cana, enfim. Não quero isso pra eles e nem quero pra mim. A cocaína vou parar. Eu sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Essas eu não posso desandar. A cocaína vou parar. Eu sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Essas eu não posso desandar. A cocaína vou parar. Eu sei que mata. A cocaína vou parar. Só que eu sei que mata. But you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competitions in other places. Oh yeah, but the horns blowing that sound, blowing way on down south. Way on down south of this town. Check out Guitar Joe. He knows all the chords. Strictly rhythm, he doesn't wanna make it quite the same. Yes, and an old guitar is all he can afford. When he gets up on the lights to play that thing, and Harry
daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their baggies and their platform swords. They don't give a damn about any trumpet playing band. They ain't what they call rock and roll. In the Sultans, yeah, the Sultans play Creole.